E aí, meu povo, tudo certinho com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos resolver duas questões da FGV, Fundação Getúlio Vargas, sobre o assunto de conjuntos e diagrama de Venn, que está dentro aí da parte de raciocínio lógico matemático. Cai praticamente em todos os concursos públicos, cai em concurso policial, concurso de áreas administrativas, concursos de tribunais, concursos de sociedades de economia mista, empresas públicas, concursos de prefeituras. Isso aqui cai demais, porque os conjuntos fazem parte daqueles assuntos que são a base da matemática. Nós já vamos aproveitar essas duas questões também para fazer uma breve revisão, né? Vamos então para o enunciado da primeira. A, B e C são três conjuntos. Com base nessa informação, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Se todos os elementos de A pertencem a B, então A e B são o mesmo conjunto. 2. Se A e C não possuem elementos em comum, então um dos dois é um conjunto vazio. 3. Se todos os elementos de A pertencem a B e todos os elementos de B pertencem a C, então todos os elementos de A pertencem a C. Assinale, e aí nós temos as 5 alternativas aqui, ou seja, teremos que julgar cada uma dessas três afirmações aqui. Vamos dar uma olhadinha na primeira? O que a primeira está dizendo? Se todos os elementos de A pertencem a B, então A e B são o mesmo conjunto. Nós podemos aqui pensar de várias maneiras, entre elas utilizando os diagramas de Venn, mas também podemos fazer, por exemplo, a resolução explicitando os conjuntos em chaves. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o conjunto A como sendo o conjunto 2, 3 e 4, conjunto hipotético, tá, pessoal? Esse é o conjunto A. E o conjunto B como sendo o conjunto 2, 3, 4 e 5. Essa aqui é uma das maneiras de representação dos conjuntos, pessoal. Nós podemos representar um conjunto como chaves e os elementos de cada conjunto separados por vírgula. Tudo bem? Então percebam que eu coloquei dois conjuntos aqui, os conjuntos A e B, e eu coloquei dois conjuntos diferentes aqui propositalmente. Por quê? Porque a afirmativa 1 está dizendo o seguinte: se todos os elementos de A pertencem a B, então A e B são o mesmo conjunto. E essa afirmação ela está errada. Por quê? Nesses dois conjuntos que eu coloquei, percebam que todos os elementos que pertencem, ou seja, que estão dentro do conjunto A, também estão dentro do conjunto B. 2, 2, 3, 3, 4 e 4. Só que no elemento B nós temos um elemento a mais. Então, não necessariamente esses dois conjuntos serão iguais ou serão o mesmo conjunto. E é por isso que ela está errada. Nós poderíamos pensar também através dos diagramas de Venn. Nós podemos ter, por exemplo, um conjunto maior aqui que a gente chama de B, e nós podemos ter o conjunto A dentro do conjunto B. Então, desta maneira, todos os elementos que estão aqui dentro do conjunto A também estão dentro do conjunto B, e eles não são conjuntos iguais, ou não são o mesmo conjunto. Por isso que ela está falsa. Para essa situação aqui, nós dizemos que o conjunto A está contido no conjunto B, ou seja, o conjunto A ele está dentro do conjunto B. Outra maneira de expressar é que o conjunto B contém o conjunto A. Então nós temos aqui dois símbolos. Este C que eu marquei aqui representa está contido. Vou colocar aqui, ó, está contido. E o C virado representa contém. Então, cuidado para não confundir isso aqui, né? Contém aqui com o C, tá? É o contrário, é o Czinho ao contrário. Vamos para a segunda afirmação. Só vou apagar aqui para a gente ter um pouquinho de espaço. E vamos ler a segunda. Se A e C não possuem elementos em comum, então um dos dois é um conjunto vazio. E ela claramente está errada, né? Percebam que, fazendo aqui a representação pelos diagramas, nós podemos ter, por exemplo, o conjunto A que está aqui e o conjunto B que está aqui do lado. Eles não têm interseção entre eles, ó, são dois conjuntos que nós chamamos de conjuntos disjuntos, ou seja, eles não têm intersecção. Então esses dois conjuntos A e B, eles são conjuntos disjuntos. E eles podem, cada um deles aqui, ter os seus elementos. Não há elementos em comum, e isso, em hipótese alguma, quer dizer que um dos dois tem que ser o conjunto vazio, ou que um dos dois é o conjunto vazio. Então isso aqui está errado.
Fazendo a representação aqui também pelas chaves, nós poderíamos, por exemplo, ter o conjunto A com os elementos x e y, e os elementos do conjunto B, por exemplo, sendo apenas o elemento t. Percebam que são conjuntos diferentes, não há elementos em comum entre eles, e nenhum deles é o conjunto vazio. E é por isso que a afirmação 2 está errada. Vamos agora para a terceira afirmação, que diz que se todos os elementos de A pertencem a B e todos os elementos de B pertencem a C, então todos os elementos de A pertencem a C. Isso aqui está correto. Vamos verificar por quê? Nós podemos aqui representar pelos diagramas, por exemplo, de duas maneiras. Nós podemos ter os elementos de A, então esse conjunto menorzinho aqui é o conjunto A. Todos os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto B, então o conjunto B está mais na parte de fora, englobando o conjunto A. E todos os elementos do conjunto B, por sua vez, pertencem ao conjunto C. Então uma das maneiras de representar seria assim, ó, o conjunto A com todos os seus elementos dentro do conjunto B e o conjunto B com todos os seus elementos dentro do conjunto C. Podemos dizer que todos os elementos de A pertencem a C? Sim, podemos. Outra maneira de representar seria o seguinte, ó, nós temos aqui o conjunto A e aqui também o conjunto B e aqui também o conjunto C, ou seja, os três conjuntos eles são iguais, logo os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto B, que por sua vez pertencem ao conjunto C, tá bom? Essa representação aqui também estaria ok. Logo, apenas a terceira afirmação está correta e, portanto, o gabarito dessa questão é a letra C, que diz para a gente assinalar se somente a afirmativa 3 estiver correta. Já temos aqui no canal mais questões da banca FGV, vou deixar no card aqui em cima agora para quem quiser dar uma conferida. São questões de matemática e de outros assuntos, tem questões de PA, de PG, de sequência. Vamos para a segunda questão, que é uma questão conceitual de diagramas de Venn. O enunciado dela diz o seguinte: qual dos diagramas abaixo representa melhor a relação entre as mulheres, mães e profissionais de contabilidade? Então nós temos mulheres, mães e profissionais de contabilidade. Como é que a gente pode representar por forma de diagramas aqui esses três grupos? Então nós temos aqui uma relação de inclusão entre mulheres e mães. Por quê? Porque nós temos mulheres que são mães e mulheres que não são mães. Agora, aquelas que são mães estão dentro do conjunto das mulheres. Então a gente pode representar o conjunto das mulheres por este círculo maiorzinho aqui, vamos colocar mulheres. E dentro do conjunto das mulheres, nós teremos aquelas que são mães. Então, o que esse diagrama aqui diz para nós? Bom, nós temos mulheres que são mães, que estão aqui dentro, e nós temos também aquelas mulheres que não são mães, que estão nesta região aqui. E agora nós temos o terceiro conjunto, que são os profissionais de contabilidade. Os profissionais de contabilidade, eles podem ser mulheres, podem ser mães, também podem ser homens e podem ser pais. Então, referente a essa parte aqui, ó, de homens e pais, nós vamos ter que ter algum conjunto, por exemplo, que tenha uma parte fora do conjunto das mulheres. Mas, ao mesmo tempo, tem que estar dentro tanto do conjunto das mulheres quanto do conjunto das mães, porque existem mães que são profissionais de contabilidade, por exemplo. Podemos representar isso desta maneira, ó, colocando um conjunto aqui. Então, por exemplo, aqui estão aqueles profissionais de contabilidade que são mulheres e mães, aqui estão aqueles profissionais de contabilidade que são mulheres, mas como está fora do círculo das mães aqui, não são mães, e aqui fora nós teríamos aqueles profissionais de contabilidade que são os homens. E aí poderíamos ter um subconjunto aqui para os pais. Tudo bem? Então essa representação aqui tem uma semelhança com o que está na alternativa A, que é de fato o gabarito dessa questão da Fundação Getúlio Vargas, banca FGV. Gostaram dessas duas questões de raciocínio lógico-matemático? Escreve aqui embaixo, deixa um comentário. Caso tenha alguma dúvida, escreve também que eu vou te ajudar. Até mais!